Olá a todos. Tem muita gente falando que a Igreja de Cristo está eclipsada, outros falando que o Concílio Vaticano II fez coisas muito erradas que tentaram destruir a Igreja através dos seus dogmas que foram criados em 1966. E a gente vê que realmente tem muitas coisas erradas mesmo dentro da doutrina católica hoje, oferecendo muitas coisas que não cabe diante dos olhos de Deus. O Frei Tiago começou a levantar essa bandeira da falsa igreja que foi criada por Paulo VI, e eu assisti e assisto ele e vejo ele com muita vontade de transmitir tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. Ele conseguiu um público que eu não conhecia. E como eu vivi esse tempo todo pesquisando, observando e analisando os erros que estavam acontecendo no mundo, então quando chegou nos anos de 2020, eu comecei a ver as pessoas se manifestando e apontando erros que estavam acontecendo dentro da igreja. E muitas coisas, realmente foi louvável tudo que aconteceu, mas eu vejo as pessoas apontando os erros, mas não tem apontado o caminho a seguir, porque apontar o erro é bom, é aceito, mas só apontar erros aonde não há um caminho a seguir, aí se torna um calvário para as ovelhas que estão sedentes, com vontade de conhecer o caminho, e ao mesmo tempo não tem como chegar como é que eu vou fazer se a igreja está eclipsada? Não podemos seguir o Concílio Vaticano II. Como seguir? E eu fiquei esses 60 anos assim, orando, meditando e clamando a Deus que me desse uma luz. Quando chegou em 1984, recebi a mensagem de Lúcia que ela passou em 1917. Nossa Senhora apareceu a ela, revelou os grandes castigos, o castigo da humanidade, e a Rússia era um flagelo escolhido por Deus para castigar a humanidade. Mas ela chegou para as três criancinhas e apontou a última âncora de salvação, o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. E aí eu abracei essa causa e vi que realmente Maria, a mãe da igreja, ela como a mãe da igreja e a mãe de Jesus, ela nos apontou o rosário como a âncora de salvação, o rosário. Aí eu fiquei maravilhado, e a partir de 1984 eu cheguei e comecei, eu digo, como eu me sentia assim, perdido no mundo sem uma saída. Sabe como é um ser viver sabendo o que tinha acontecido, a, as dificuldades que a gente encontraria para encontrar uma doutrina a seguir,
Aí encontrei a doutrina de Maria, como ela nos ofereceu a devoção do Santo Rosário, que são 16 Pai Nosso, 153 Ave Maria. E aí, a partir daí, a gente acha o caminho, como ela achou o anjo Gabriel quando chegou e o saudou e disse: Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, apontando para Maria que Jesus ia aparecer para pagar os pecados de muitos na terra. E quando ela achou dificultosa porque ela não tinha marido, não conhecia o que era aquilo que poderia ser a parte humana, mas ela contou com a parte divina e o Espírito Santo concebeu no seu santo ventre o Filho de Deus feito homem, que é a luz do mundo. Esse é o terço, que é uma parte, é uma terça parte do Santo Rosário, e eu não abandono ele momento algum. Todos os dias da minha vida a gente deixa de dormir, deixa de comer, deixa de trabalhar, mas não deixa de rezar o Santo Rosário, que é o único caminho com a igreja eclipsada, é o único caminho de salvação que foi testada, indicada, testada e aprovada por Maria, e nós que praticamos segundo a sua indicação, eu sei qual o remédio para a gente conseguir vencer a escuridão deste mundo. Então, quando a gente, depois de tanto passar pelo sofrimento, aí vem aqui: depois vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como pés de urso, e a sua boca como boca de leão. O dragão deu-lhe a sua força, o seu trono e uma grande autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra, cheia de admiração, seguiu a besta, e adoraram a besta, dizendo: quem há semelhante à besta? E quem poderá pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmia, e foi-lhe dado o poder de fazer guerra durante 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. O tabernáculo de Deus é uma coisa interessante, porque assim como Maria foi o templo do Espírito Santo, assim o tabernáculo é o trono da divina providência de Deus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e adoraram-nas todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Pois é, o sinal do Cordeiro é o ventre sacrossanto de Maria. O sinal do Cordeiro é o templo, é o tabernáculo, é o templo de Deus. E não existe templo maior do que uma mulher
vir a este mundo e trazer no seu ventre a salvação do mundo. Por isso que se alguém tem dúvida quem é Maria Santíssima e o canal que trouxe ao mundo a nossa salvação, não pode duvidar que o caminho a seguir, se a igreja está eclipsada, o Santo Rosário. Se alguém tem ouvido, ouça. Pra gente, não é ouvido de carne, é ouvido da consciência. Se alguém tem ouvido, ouça. Aquele que levar outros para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem tem ouvido pode entender o que ele está falando aqui. Quem falar errado, dizendo que uma pessoa é errada sem ser, é levar o outro para o cativeiro, sem saber que quem vai para o cativeiro é aquele que está no erro, não o que está no caminho da verdade. Por isso, é preciso a gente ter o ouvido da alma para distinguir o que é certo e o que é errado. Depois vi outra besta que subia da terra e que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Quem tem inteligência está sabendo que está essa parte aqui, quem está tocando essa parte, e é preciso que a gente tenha o ouvido da alma para entender. 2. Ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença e fez que a terra e os que habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E operou grandes prodígios, de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe permitiram fazer diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e recuperou a vida, e foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, de modo que falassem a imagem da besta e fazer que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta, e conseguiram que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse marcado na sua mão direita ou nas suas frontes, e que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A mão direita é essa aqui, ó. Ou o nome do seu nome. Este número é 666. E olhei, e eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que tinha escrito sobre as suas frontes o nome dele e o nome de seu pai, o sinal da cruz, o sinal da penitência e o sinal quando se reza o rosário. São 16 Pai Nosso fazendo o sinal da cruz sobre a sua fronte e sobre o peito. Que 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com igrejas falsas,
porque são virgem, adoraram só a Igreja de Jesus Cristo, aonde foi edificada em Pentecoste, no cenáculo de Jerusalém. Esse segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. O Cordeiro está no céu, estaremos no céu. O Cordeiro está na terra, estaremos na terra. Estes foram resgatados dentre os homens como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou mentira, porque estão sem mácula diante do trono de Deus. Depois vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno. Sabe qual é o evangelho eterno? Jesus Cristo, que veio a este mundo trazer a boa nova, a remissão dos nossos pecados, que nós herdamos por Adão, quando ele desobedeceu a Deus. E por isso que Eva foi o instrumento de trazer para os homens a desobediência. E Maria Santíssima, nossa mãe querida, trouxe o mundo à obediência, onde Jesus obedeceu ao Pai com tanto amor, derramando seu sangue pela nossa salvação, e nós, seres ingratos, não sabemos compreender o penhor desta amizade de glória que Jesus trouxe para nós. E depois vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei o Senhor e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu aquela grande cidade de Babilônia, que São Pedro fala que Roma é Babilônia. E o anjo aqui está anunciando que Babilônia caiu, que fez beber a todas as gentes do vinho envenenado do furor da sua impudicícia. E seguiu-se a este um terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal dela na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, lançado puro no cálice da sua ira, e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se nós fôssemos prestar bem atenção, o destino de quem receber o selo da besta não terá direito à salvação. E se alguém duvida e não quer entender, como um cristão que segue o que Nossa Senhora em Fátima indicou, a devoção do Santo Rosário e ao coração de Maria, com o terço na mão, com o polegar sobre a testa, sobre a boca e sobre o peito, e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem selo de condenação, mas sim o selo do Cordeiro. O selo do Cordeiro foi no Calvário, quando ele derramou todas as gotas de seu sangue e se ofereceu ao Eterno Pai por nosso amor. Esse é o selo do Cordeiro. O selo da besta são as blasfêmias dos crucificadores, que quando batia em Jesus e dizia: adivinha quem te bate? E ele
humildemente: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Como assim? Santo Antônio, em Portugal, ele foi pregar em uma cidade, e nessa cidade onde tinha muitos hereges, não quis ouvir a palavra do Evangelho. Ele chegou perto de um lago e começou a falar. Como não tinha ninguém para ouvir, os peixinhos botaram a cabeça fora d'água e começaram a escutar o sermão de Santo Antônio. Por isso, terminando este vídeo falando do glorioso Santo Antônio, que assim como em Portugal ele praticou o que Jesus indicou, ide a todo mundo e pregai o Evangelho, ele veio e pregou, e Nossa Senhora, em 1917, veio confirmar que Portugal é um país abençoado. E então, em honra de Santo Antônio e de Nossa Senhora de Fátima, viva Portugal! Amém.